exercer ou sofrer novas influências, é facilmente explicável, pode resultar do encadeamento dos ensinos comuns que, em certos pontos, se tornam a unir e se enlaçam como consequência de afeições ou ódios mútuos do passado, forças igualmente atrativas que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral de sua evolução. Seria possível explicar pela mediunidade os fenômenos acima apontados. Alguns o tentaram. Nós mesmos, numa obra precedente, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração e que esta é uma das formas da mediunidade. Mas, acrescentávamos que, mesmo nos casos em que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. O gênio, dissemos nós, é principalmente a aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de lenta e dolorosa iniciação. Estes antecedentes desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o torna acessível às influências elevadas. Há diferenças apreciáveis entre as manifestações intelectuais das crianças prodígio e a mediunidade tomada no seu sentido geral. Esta tem um caráter intermitente, passageiro, anormal. O médium não pode exercer sua faculdade a cada momento, são precisas condições especiais, difíceis, às vezes, de reunir, ao passo que as crianças prodígio podem utilizar seus talentos a cada passo, constantemente, como nós mesmos o podemos fazer com as nossas próprias aquisições mentais. Se analisarmos com cuidado os casos apontados, reconheceremos que o gênio dos jovens prodígios lhes é muito pessoal, a aplicação dele é regulada por sua própria vontade. Suas obras, por mais originais e admiráveis que pareçam, ressentem-se sempre da idade de seus autores e não têm o cunho que apresentariam se emanassem de uma alta inteligência estranha. Há em sua maneira de trabalhar e proceder ensaios, perplexidades, tateamentos, que não se produziriam se eles fossem os instrumentos passivos de uma vontade superior e oculta. Foi o que verificamos nomeadamente em Pepito, de cujo caso nos ocupamos mais largamente. Seria também admissível, sem daí advir enfraquecimento para a doutrina da reencarnação, que em certos indivíduos estas duas coisas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior se combinem e completem uma pela outra. É sempre a esta doutrina em que se deve ir buscar armas quando se trata de atacar, por qualquer lado que seja, o problema das desigualdades. As almas humanas estão mais ou menos desenvolvidas segundo suas idades e, principalmente, segundo o emprego que fizeram do tempo que têm vivido. Não fomos todos lançados no mesmo instante ao turbilhão da vida, não temos caminhado todos a passo igual, não temos desfiado todos do mesmo modo o rosário de nossas existências. Percorremos uma estrada infinita. Daí procede a razão por que tão diferentes nos parecem as nossas situações e os nossos valores respectivos, mas, para todos o alvo é o mesmo. Sob o açoite das provas, o aguilhão da dor, sobem todos, todos se elevam. A alma não é feita de uma vez só, a si mesma se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam, de século para século. Pela reencarnação cada qual vem para prosseguir nesse trabalho, para continuar a tarefa de ontem, a tarefa de aperfeiçoamento que a morte interrompeu. Daí a brilhante superioridade de certas almas que têm vivido muito, granjeado muito, trabalhado muito. Daí os seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivos clarões no caminho que a humanidade percorre. Sua superioridade vem somente da experiência e dos labores acumulados. Considerada esta luz, a marcha da humanidade reveste aspecto grandioso. A humanidade vai, vagarosamente, saindo da escuridão das idades, emerge das trevas da ignorância e da barbarie e avança pausadamente no meio dos obstáculos e das tempestades, sobe pela via áspera e, a cada volta do caminho, lobriga melhor os altos cimos, as cumeadas luminosas onde imperam a sabedoria, a espiritualidade, o amor. Esta marcha coletiva é também a marcha individual, a de cada um de nós, porque essa humanidade somos nós mesmos, são os mesmos seres que, depois de certo tempo de descanso no espaço, voltam, de século a século, até que estejam preparados para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Fizemos parte das gerações extintas e havemos de pertencer a gerações futuras. Formamos, na realidade, uma imensa família humana em marcha para realizar o plano divino nela escrito, o plano dos seus magníficos destinos. Para quem quer prestar atenção,
Um passado inteiro vive firme em nós. Se a história, se todas as coisas antigas têm tantos atrativos a nossos olhos. Se avivam em nossas almas tantas impressões profundas, às vezes dolorosas, se nos sentimos viver a vida dos homens de outrora, sofrer os seus males, é porque essa história é a nossa. A solicitude com que estudamos, com que agasalhamos a obra de nossos antepassados, as impulsões súbitas que nos levam para tal causa ou tal crença, não tem outra razão de ser. Quando percorremos os anais dos séculos, apaixonando-nos por certas épocas, quando todo o nosso ser se anima e vibra às recordações heroicas da Grécia ou da Gália, da Idade Média, das Cruzadas, da Revolução, é o passado que sai da sombra, que se anima e revive. Através da teia urdida pelos séculos, tornamos a encontrar as próprias angústias, as aspirações, os dilaceramentos de nosso ser. Momentaneamente esta recordação está em nós coberta por um véu, mas, se interrogássemos nossa subconsciência, ouviríamos sair das suas profundezas vozes, às vezes vagas e confusas, outras vezes estridentes. Estas vozes falar-nos-iam de grandes epopeias, de migrações de homens, de cavalgadas furiosas que passam como furacões, arrebatando tudo para a escuridão e para a morte, entreter-nos-iam também com as vidas humildes, despercebidas, com as lágrimas silenciosas, com os sofrimentos esquecidos, com as horas pesadas e monótonas passadas a meditar, a produzir, a orar no silêncio dos claustros ou com a vulgaridade das existências pobres e desgraçadas. A certas horas, um mundo inteiro obscuro, confuso, misterioso, acorda e vibra em nós, um mundo, cujos murmúrios, cujos rumores nos comovem e nos inebriam. É a voz do passado. No transe do sonambulismo é ela que nos fala e nos conta as vicissitudes da nossa pobre alma, errante através do mundo, diz-nos que o nosso atual é feito de numerosas personalidades, que nele se vão juntar como os afluentes num rio, que o nosso princípio de vida animou muitas formas, cuja poeira repousa entre os destroços dos impérios, sob os restos das civilizações extintas. Todas essas existências deixaram, no mais profundo de nós mesmos, vestígios, lembranças, impressões indeléveis. O homem que se estuda e observa, sente o que tem vivido e que há de viver, herda de si mesmo, colhendo no presente o que semeou no passado e semeando para o futuro. Assim se afirmam a beleza e a grandeza da concepção das vidas sucessivas, que vem completar a lei de evolução entrevista pela ciência. Exercendo sua ação simultaneamente em todos os domínios, ela distribui a cada um, segundo suas obras, e mostra-nos, acima de tudo, essa majestosa lei do progresso, que rege o universo e dirige a vida para estados cada vez mais belos, cada vez melhores. 16. As vidas sucessivas. Objeções e críticas. Já respondemos às objeções que, logo à primeira vista, o esquecimento das vidas anteriores traz ao pensamento. Resta-nos refutar outras de caráter já filosófico, já religioso, que os representantes das igrejas opõem, de boa mente, à doutrina das reencarnações. Em primeiro lugar, dizem, essa doutrina é insuficiente sob o ponto de vista moral. Abrindo ao homem tão vastas perspectivas para o futuro, deixando-lhe a possibilidade de reparar tudo nas suas existências vindouras, acoroçoa ao vício e à indolência, não oferece estímulo de bastante poder e eficácia para a prática do bem, e, por todas essas razões, é menos enérgico que o temor de um castigo eterno depois da morte. A teoria das penas eternas não é, como vimos, no próprio pensamento da Igreja, mais do que um espantalho destinado a amedrontar os maus, mas, a ameaça do inferno, o temor dos suplícios, é eficaz nos tempos de fé cega, já hoje não reprime a ninguém. No fundo, é uma impiedade para com Deus, de quem se faz um ser cruel, castigando sem necessidade e sem ser para corrigir. Em seu lugar, a doutrina das reencarnações mostra-nos a verdadeira lei dos nossos destinos e, com ela, a realização do progresso e da justiça no universo, fazendo-nos conhecer as causas anteriores dos nossos males, põe termo à concepção iníqua do pecado original, segundo a qual toda a descendência de Adão, isto é, a humanidade inteira, sofreria o castigo das fraquezas do primeiro homem. É por isso que sua influência moral será mais profunda que a das fábulas infantis do inferno e do paraíso, oporá freio às paixões, mostrando-nos as consequências dos nossos atos, recaindo sobre a nossa vida presente e as nossas vidas futuras, semeando nelas germens de dor ou de felicidade. Ensinando-nos que a alma é tanto mais desgraçada quanto mais imperfeita e culpada, estimulará os nossos esforços para o bem.
É verdade que é inflexível esta doutrina, mas, pelo menos, proporciona o castigo à culpa e, depois da reparação, fala-nos de reabilitação e esperança. Ao passo que o crente ortodoxo, imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição lhe apagam os pecados, afaga uma esperança vã e prepara para si próprio decepções na outra vida, o homem, cuja mente foi iluminada pela nova luz, aprende a retificar o seu proceder, a precatar-se, a preparar com cuidado o futuro. Há outra objeção que consiste em dizer-se, se estamos convencidos de que os nossos males são merecidos, de que são consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir-nos-emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes, deixaremos livre curso às suas provações, pois que devem ser para eles uma expiação necessária e um meio de adiantamento. Essa objeção é especiosa, emana de fonte interessada. Consideremos, primeiramente, a questão sob o ponto de vista social, examiná-la-emos, depois, no sentido individual. O moderno espiritualismo ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. As imperfeições sociais, de que todos mais ou menos sofremos, são resultado de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. A educação das almas humanas obriga-as a ocupar situações diversas. Todas têm de passar alternadamente pela prova da riqueza e pela da pobreza, do infortúnio, da doença, da dor. A todas as misérias deste mundo que não atingem o egoísta fica alheio e diz, depois de mim, o dilúvio. Crê que a morte os subtrai à ação das leis terrestres e às convulsões da sociedade. Com a reencarnação, muda o ponto de vista. Será forçoso voltar e sofrer os males que contávamos ligar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que tivermos tolerado, animado, sustentado, seja por fraqueza, seja por interesse, voltar-se-ão contra nós. O meio social em prol do qual nada tivermos feito constranger-nos-á com toda a força dos seus braços. Quem esmagou, quem explorou os outros será, por sua vez, explorado, esmagado. Quem semeou a divisão, o ódio, sofrer-lhes-á os efeitos. O orgulhoso será desprezado e o espulhador espulhado. Aquele que fez sofrer sofrerá. Se quiserdes assentar em bases firmes o vosso próprio futuro, trabalhai, pois, desde já, em aperfeiçoar, em melhorar o meio em que haveis de renascer. Pensai na vossa própria reforma. É o que é indispensável fazer-se para que as misérias coletivas sejam vencidas pelo esforço de todos. Aquele que, podendo ajudar os seus semelhantes, deixa de fazê-lo, falta a lei de solidariedade. Quanto aos males individuais, diremos, colocando-nos em outro ponto de vista, não somos juízes das medidas exatas onde começa e onde acaba a expiação. Sabemos, porventura, quais são os casos em que há expiação. Muitas almas, sem serem culpadas, mas ávidas de progresso, perdem uma vida de provas para mais rapidamente efetuarem sua evolução. O auxílio que devemos a estas almas pode ser uma das condições de seu destino, como do nosso, e é possível que estejamos adrede colocados em seu caminho para aliviá-las, esclarecer, confortar. Sempre que se nos ofereça o mínimo ensejo de nos tornarmos úteis e prestativos e deixamos de o ser, há de nossa parte mau cálculo, porquanto todo bem, todo mal feito remontam à sua origem com os seus efeitos. Fora da caridade não há salvação, disse Allan Kardec. Tal é o preceito por excelência da moral espírita. O sofrimento, onde quer que se manifeste, deve encontrar corações compassivos prontos a socorrer e consolar. A caridade é a mais bela das virtudes, só ela dá acesso aos mundos felizes. Muitas pessoas para quem a vida foi rude e difícil aterram-se com a perspectiva de a renovarem indefinidamente. Esta longa e penosa ascensão através dos tempos e dos mundos enche de pavor aqueles que, tomados de fadiga, contam com um descanso imediato e uma felicidade sem fim. É certo que se precisa ter têmpera na alma para contemplar sem vertigem essas perspectivas imensas. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, para os espíritos indolentes, que, segundo ela, poucos esforços tinham a fazer para alcançar a salvação. A visão do destino é formidável. Só espíritos vigorosos podem considerá-los sem fraquejar, encontrar na noção do destino o incentivo necessário, a compensação dos pequenos hábitos confessionais, a calma e a serenidade do pensamento. Uma felicidade,
que é preciso conquistar à custa de tantos esforços, amedronta mais do que atrai as almas humanas, fracas ainda em grande parte inconscientes do seu magnífico futuro. A verdade, porém, está acima de tudo. Aqui, portanto, não estão em jogo as nossas conveniências pessoais. A lei, agrade ou não, é lei. É dever nosso subordinar-lhe os nossos desígnios e atos e não lhe pertence a ela dobrar-se às nossas exigências. A morte não pode transformar um espírito inferior em espírito elevado. Somos, nesta como na outra vida, o que nos fizemos, intelectual e moralmente. Isto é demonstrado por todas as manifestações espíritas. Há quem diga, entretanto, que só as almas perfeitas penetrarão nos reinos celestes, e, por outro lado, restringem os meios de aperfeiçoamento ao círculo de uma vida efêmera. Pode alguém vencer suas paixões, modificar seu caráter durante uma única existência? Se alguns o têm conseguido, que pensar da multidão dos seres ignorantes e viciosos que povoam nosso planeta? E admissível que sua evolução se restrinja a essa curta passagem pela Terra, onde encontraram também, os que se tornaram culpados de grandes crimes, as condições necessárias à reparação. Se não fosse nas reencarnações ulteriores, tornaríamos forçosamente a cair no labirinto do inferno, mas, um inferno perpétuo é tão impossível como um paraíso eterno, porque não há ato, por mais louvável, nem crime, por mais horrendo, que produza uma eternidade de recompensas ou de castigos. Basta considerarmos a obra da natureza, desde a origem dos tempos, para verificarmos por toda parte a lenta e tranquila evolução dos seres e das coisas, que tanto se ajusta ao poder eterno e que todas as vozes do universo proclamam. A alma humana não escapa a esta regra soberana. Ela é a síntese, o remate deste esforço prodigioso, o último anel da cadeia que se desenrola desde as mais profundas camadas da vida e cobre o globo inteiro. Não é no homem que se resume toda a evolução dos reinos inferiores e que aparece fulgente o princípio sagrado da perfectibilidade? Não é este princípio a sua própria essência e como que o selo divino impresso em sua natureza? E, se assim é, como admitir que a inteligência humana possa estar colocada fora das leis imponentes, emanadas da causa primária das inteligências? A onda de vida que rola as suas águas através das idades para chegar ao ser humano, e que, em seu curso, é dirigida pela lei grandiosa da evolução, pode ir terminar na imobilidade. Por toda a parte, na natureza e na história, está escrito o princípio do progresso. Todo o movimento que ele imprime as forças em ação no nosso mundo vai ter ao homem. Pode, pois, pretender-se que a parte essencial do homem, o seu eu, a sua consciência, escape à lei de continuidade e progressão? Não. A lógica, sem falar dos fatos, demonstra que a nossa existência não pode ser única. O drama da vida não pode constar de um só ato, é-lhe indispensável uma continuação, um prolongamento, pelos quais se explicam e esclarecem as incoerências aparentes e as obscuridades do presente, requer um encadeamento de existências solidárias umas das outras, realçando o plano e a economia que presidem aos destinos dos seres humanos. Resultará daí estarmos condenados a um labor ímprobo e incessante. A lei de ascensão recua indefinidamente o período de paz e descanso. De modo nenhum. À saída de cada vida terrestre a alma colhe o fruto das experiências adquiridas, aplica as suas forças e faculdades ao exame da vida íntima subjetiva, procede ao inventário da sua obra terrestre, assimila as partes úteis e rejeita o elemento estéril. É a primeira ocupação na outra vida, o trabalho por excelência de recapitulação e análise. O recolhimento entre os períodos de atividade terrestre é necessário, e todo ser que segue a vida normal dele recebe, a seu turno, os benefícios. Dizemos recolhimento porque, na realidade, o espírito, no estado livre, ignora o descanso, a atividade é sua própria natureza. Essa atividade não é visível no sono. Só os órgãos materiais de transmissão sentem fadiga e pouco a pouco periclitam. Na vida do espaço são desconhecidos esses obstáculos. O espírito pode consagrar-se, sem incômodo e sem coação, até a hora da reencarnação, às missões que lhe cabem. O regresso à vida terrestre é para ele como que um rejuvenescimento. Em cada renascimento a alma reconstitui para si uma espécie de virgindade. O esquecimento do passado, qual letes benfazejo e reparador, torna a fazer dela um ser novo, que repete a ascensão vital com mais ardor. Cada vida realiza um progresso, cada progresso aumenta o poder da alma e aproxima do estado de plenitude. Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude.
Todos nós temos um ideal a realizar, a beleza suprema e a suprema felicidade. Encaminhamo-nos para este ideal com mais ou menos rapidez segundo a impulsão dos nossos ímpetos e a intensidade dos nossos desejos. Não existe nenhuma predestinação, nossa vontade e nossa consciência, reflexo vivo da norma universal, são nossos árbitros. Cada existência humana estabelece as condições do que se há de seguir. Seu conjunto constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito. Perguntam-nos muitas vezes, como podem a expiação e o resgate das faltas passadas ser meritórios e fecundos para o espírito reencarnado, se este, esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ignora atualmente o fim e a razão de ser de suas provações. Vimos que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. Toda a natureza sofre, tudo o que vive, a planta, o animal e o homem, está sujeito à dor. O sofrimento é, principalmente, um meio de evolução, de educação, mas, no caso em questão, é preciso lembrar que se deve estabelecer distinção entre a inconsciência atual e a consciência virtual do destino no espírito reencarnado. Quando o espírito compreende, a luz intensa do além, que lhe é absolutamente necessária uma vida de provações para apagar os lamentáveis resultados de suas existências anteriores, esse mesmo espírito, num movimento de plena inteligência e plena liberdade, escolhe ou aceita espontaneamente a reencarnação futura com todas as consequências que ela acarreta, e aí compreendido o esquecimento do passado, que se segue ao ato da reencarnação. Esta vista inicial, clara e completa, do seu destino no momento preciso em que o espírito aceita o renascimento, basta amplamente para estabelecer a consciência, a responsabilidade e o mérito dessa nova vida. Dela conserva neste mundo a intuição velada, o instinto adormecido, que a menor reminiscência, o menor sonho, bastam para acordar e fazer reviver. É por esse laço invisível, mas real e pulsante, que a vida atual se liga à vida anterior do mesmo ser e constitui a unidade moral e a lógica implacável de seu destino. Se, já os demonstramos, não nos lembramos do passado, é porque, as mais das vezes, nada fazemos para despertar as recordações adormecidas, mas, a ordem das coisas não deixa por isso de subsistir, nenhum elo da cadeia magnética do destino se obliterou e, ainda menos, se quebrou. O homem de idade madura não se lembra do que fez na meninice. Deixa por isso de ser a criancinha de outrora e de lhe realizar as promessas. O grande artista que, ao entardecer de um dia de labor, cede ao cansaço e adormece, não retém durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que vai prosseguir, que vai continuar, assim que acordar. Acontece o mesmo com o nosso destino, que é uma lide constante entrecortada, muitas vezes, em seu curso, por sonos, que são, na realidade, atividades e formas diferentes, abrilhantadas por sonhos de luz e beleza. A vida do homem é um drama lógico e harmônico, cujas cenas e decorações mudam, variam ao infinito, mas não se apartam nunca, um só instante, da unidade do objetivo nem da harmonia do conjunto. Só quando voltarmos para o mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia do todo em suas ligações com a vida e unidade universais. Sigamos, pois, com fé e confiança, a linha traçada pela mão infalível. Dirijamo-nos aos nossos fins, como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Há mais duas objeções que reclamam a nossa atenção. Se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, diz Jacques Breuil no Moniteur des études psychiques, o progresso moral deveria ser sensível desde o começo dos tempos históricos. Ora, sucede coisa muito diferente. Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes como eram há 2000 anos. É uma apreciação exagerada. Ainda que a consideremos como exata, nada prova contra a reencarnação. Sabemos que os melhores homens, aqueles que depois de uma série de existências alcançaram um certo grau de perfeição, prosseguem a sua evolução em mundos mais adiantados e só voltam à Terra, excepcionalmente, na qualidade de missionários. Por outro lado, contingentes de espíritos, vindos de planos inferiores, cotidianamente se vão juntando à população do globo. Como estranhar, nestas condições, que o nível moral se eleve muito pouco? Segunda objeção. A doutrina das vidas sucessivas, espalhando-se na humanidade, produz abusos inevitáveis. Não sucede o mesmo com todas as coisas no seio de um mundo pouco adiantado, cuja tendência é corromper, desnaturar os ensinamentos mais sublimes,
acomodá-los a seus gostos, paixões e vis interesses. O orgulho humano pode encontrar aí fartas satisfações e, com a ajuda dos espíritos zombeteiros ou da sugestão automática, assiste-se, por vezes, às revelações mais burlescas. Assim como muita gente tem a pretensão de descender de ilustre estirpe, assim também, entre os teósofos e os espíritas, encontra-se muito crente vaidoso convencido de ter sido tal ou qual personagem célebre do passado. Em nossos dias, diz Mieres, Anna Kingsford e Edward Maitland pretendiam ser nada menos do que a Virgem Maria e São João Batista. Pelo que pessoalmente me diz respeito, conheço por esse mundo afora umas 10 pessoas que afirmam ter sido Joana d'Arc. Seria nunca acabar se fosse preciso enumerar todos os casos deste gênero. Não obstante, é possível encontrar neste terreno alguma parcela de verdade. Como havemos, porém, de joeiralho dos erros. Em tais matérias, precisamos entregar-nos a uma análise atenta e passar tais revelações pelo crivo de uma crítica rigorosa, investigar primeiramente se nossa individualidade apresenta traços salientes da pessoa designada, reclamar depois, da parte dos espíritos reveladores, provas de identidade no tocante a tais personalidades do passado e indicação de particularidades e de fatos desconhecidos, cuja verificação seja possível fazer ulteriormente. Convém observar que esses abusos, como tantos outros, não derivam da natureza da causa incriminada, mas da inferioridade do meio em que ela exerce sua ação. Tais abusos, frutos da ignorância e de uma falsa apreciação, hão de diminuir de importância e desaparecer com o tempo, graças a uma educação mais sólida e mais prática. Continua a subsistir uma última dificuldade. E a que resulta da contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Por muito tempo, nos países anglo-saxônios, as mensagens dos espíritos não falavam dela, muitas até a negaram e isto serviu de argumento capital para os adversários do espiritismo. Já, em parte, respondemos a esta objeção. Dissemos então que essa anomalia se explicava pela necessidade em que se achavam os espíritos de contemporizar, a princípio, com preconceitos religiosos muito inveterados em certos pontos. Nos países protestantes, hostis à reencarnação, foram deixados voluntariamente na penumbra, para serem divulgados com o tempo, quando fosse julgado oportuno, vários pontos da doutrina. Com efeito, passado esse período de silêncio, vemos as afirmações espíritas em favor das vidas sucessivas produzirem-se hoje nos países de além-mar com a mesma intensidade que nos países latinos. Houve graduação em alguns pontos do ensino, não houve contradição. As negações derivam quase sempre de espíritos muito pouco adiantados, para saberem e poderem ler em si mesmos e discernir o futuro que os espera. Sabemos que estas almas passam pela reencarnação sem a preverem e, chegada a hora, são imersas na vida material como num sonho anestésico. Os preconceitos de raça e de religião, que, na Terra, exerceram influência considerável nesses espíritos, continuam a exercê-la na outra vida. Enquanto a entidade elevada sabe facilmente libertar-se deles com a morte, as menos adiantadas ficam por muito tempo dominadas por eles. A lei dos renascimentos foi, no novo continente, considerada, por causa dos preconceitos de cor, debaixo de aspecto muito diferente daquele por que o foi no antigo mundo, onde velhas tradições orientais e célticas haviam depositado seu germe no fundo de muitas almas. Produziu logo a princípio tal choque, levantou tanta repulsão, que os espíritos dirigentes do movimento julgaram mais prudente contemporizar. Deixaram, primeiramente, disseminar-se a ideia em meios mais bem preparados, para, daí, ir lavrando até aos centros refratários por diferentes caminhos, visíveis e ocultos, e, sob a ação simultânea dos agentes dos dois mundos, infiltrar-se neles paulatinamente, como está sucedendo no momento presente. A educação protestante não deixa no pensamento dos crentes ortodoxos lugar algum para a noção das vidas sucessivas. No seu modo de pensar, a alma, por ocasião da morte, é julgada e fixada definitivamente ou no paraíso ou no inferno. Para os católicos existe um termo médio, é o purgatório, lugar indefinido, não circunscrito, onde a alma tem de expiar suas faltas e purificar-se por meios incertos. Esta concepção é um encaminhamento para a ideia dos renascimentos terrestres. O católico pode assim relacionar as crenças antigas com as novas, ao passo que o protestante ortodoxo se vê na necessidade de fazer tábua rasa e de edificar no seu entendimento doutrinas absolutamente diferentes das que lhe foram sugeridas por sua religião.
Daí, a hostilidade que o princípio das vidas múltiplas encontrou logo de princípio nos países anglo-saxônicos adesos ao protestantismo. Daí, os preconceitos que persistem, mesmo depois da morte, numa certa categoria de espíritos. Vimos que, na atualidade, pouco a pouco se vai produzindo uma reação. A crença nas vidas sucessivas vai ganhando todos os dias mais algum terreno nos países protestantes, à medida que a ideia do inferno se lhes vai tornando estranha. Conta já, na Inglaterra e na América, numerosos partidários, os principais órgãos espíritas desses países adotaram-na, ou pelo menos a discutem com uma imparcialidade de bom quilate. Os testemunhos dos espíritos em seu favor, tão raros ao princípio, multiplicam-se hoje. Demos alguns exemplos. Em Nova York foi publicada, em 1905, uma obra importante com o título Theodore Smith, na qual se fala da reencarnação. O autor, Sr. Funk, diz J. Colville, na Leeds. Homem muito conhecido e altamente respeitado nos centros literários americanos como o mais antigo sócio da firma comercial Funk & Wagnalls, editora do famoso Standard Dictionary, cuja autoridade é reconhecida em toda parte onde se fala inglês. E um homem prudente, que, passo a passo e com as maiores precauções, chegou à conclusão de que a telepatia e a comunicação com os espíritos estão, de hora em diante, demonstradas. Tomou como princípio pesar toda a aparência de prova que se apresente e, graças a isso, chegou, após 25 anos de observações conscienciosas, a editar uma obra que provocará, com certeza, em muitos espíritos, convicção mais profunda do que provocaria se ele tivesse ligado atenção menos escrupulosa às minúcias. Esse livro contém uma grande variedade de fenômenos psíquicos observados nas condições mais variadas e relatados com o maior cuidado por uma testemunha céptica a princípio, e merece lugar elevado na literatura especial. Na obra de que se trata, o autor expõe, primeiramente, as condições de experimentação. O leitor deve considerar que a médium é uma senhora de idade, sem instrução, e a quem, tendo-a encontrado já nos 40 círculos, tivemos todo o vagar de estudar sob o ponto de vista moral. Na presente ocasião estou absolutamente convencido de que ela não tinha nenhum cúmplice. A primeira comunicação, de natureza muito elevada, dizia respeito às leis da natureza, deixamo-la de parte, apesar do seu interesse, e chegamos à segunda, que tratava da reencarnação. A voz do espírito guia do grupo, Amos, fazendo-se ouvir, disse: Está aqui um espírito luminoso que hoje vos apresento, vem dar-vos esclarecimentos a respeito da reencarnação, que foi objeto de uma de vossas perguntas. É um espírito muito elevado que consideramos como instrutor para nós mesmos, e vem a instâncias nossas. Estais lembrados de que as perguntas que haveis feito, em várias reuniões, não receberam resposta satisfatória, por isso recorremos a ele, que consentiu em vir. Sinto vivamente que o professor Slope esteja ausente, já que fez várias perguntas a esse respeito, em outra ocasião. Uma voz, muito mais forte que a precedente e absolutamente diversa, toma assim a palavra. Meus amigos, a reencarnação é a lei do desenvolvimento do espírito na via do seu progresso, e todos devemos progredir, lentamente, é verdade, com pausas mais ou menos prolongadas, desenvolvimento que demanda longos séculos. Vem um momento em que o espírito torna a nascer, entrando em outra esfera mais elevada da sua existência. Não falo somente da reencarnação na Terra. Não é frequente que um espírito elevado, que tenha vivido na Terra, torne a nascer nela algumas vezes. No entanto, os espíritos são afeiçoados à Terra e aos seus atrativos, e tornam a tomar corpos humanos e a viver outra vez na Terra. Mas, isso não é necessário para os espíritos elevados. Os progressos são mais rápidos no corpo espiritual e nas regiões onde nos achamos do que nas condições da vida terrena. O que acabamos de dizer é aplicável a cada uma das esferas que sucessivamente percorremos. Diz, depois, que Jesus desceu de uma esfera superior para desempenhar missão junto aos homens e trazer-lhes a verdade. Frederico Mieres, na sua obra magistral La Personalité Humaine, Sa Survivance edição inglesa, Capitão X, 1011, exprime opinião análoga. Nosso novo conhecimento, em psiquismo, confirmando o pensamento antigo, confirma também, em relação ao cristianismo, as narrativas das aparições do Cristo depois da morte fez-nos entrever a possibilidade da reencarnação benfazeja de espíritos que atingiram um nível mais elevado que o homem.
Das 3 hipóteses que têm por objetivo explicar o mistério das variações individuais, do aparecimento de qualidades e propriedades novas, a teoria das reminiscências de Platão parece-nos a mais verossímil, com a condição de assentar a base nos dados científicos estabelecidos em nossos dias. E apague. 329. A doutrina da reencarnação nada encerra que seja contrário à melhor razão e aos instintos elevados do homem. Não é, de certo, fácil estabelecer uma teoria afirmando a criação direta de espíritos em fases de adiantamento tão diversas como aquelas em que tais espíritos entram na vida terrena, com a forma de homens mortais. Deve existir certa continuidade, certa forma de passado espiritual. Por enquanto, nenhuma prova possuímos em favor da reencarnação. Miers não conhecia as experiências recentes de que falamos no capítulo 14. No entanto, Pag. 407, afirma novamente, a evolução gradual das almas tem estádios numerosos, aos quais é impossível assinalar um limite. Mais recentemente, as Cartas do Mundo dos Espíritos, de Lord Carlingford, publicadas na Inglaterra, admitem as reencarnações como consequência necessária da lei de evolução. A doutrina das vidas sucessivas vai se insinuando mansamente, na atualidade, por toda a parte, do outro lado da mancha. Aí vemos um filósofo como o professor Taggart adotá-la de preferência às outras doutrinas espiritualistas e declarar, como fizeram antes dele, que ela é a única que apresenta vistas razoáveis acerca da imortalidade. No último congresso da Igreja Anglicana, em Weymouth, o venerável Arcediago Coley, reitor de Stockton, Warwickshire, fez uma conferência sobre a reencarnação, em sentido favorável. Este fato indica-nos que as novas ideias abrem brecha até no seio das igrejas da Inglaterra a League of Truth. Enfim, em seu discurso de abertura, como presidente da Society for Psychical Research, o reverendo W. Boyd Carpenter, bispo de Ripon, a 23 de maio de 1912, diante de seleto e distinto auditório, fez ressaltar a utilidade das pesquisas psíquicas, a fim de se obter um conhecimento mais completo do humano e precisar as condições de sua evolução. O interesse desse discurso, dizem os Anais de Ciências Psíquicas, de maio de 1912, reside especialmente nisto, o ver-se aí um alto dignitário da Igreja Anglicana afirmar, como certos padres da Igreja, a preexistência da alma e aderir à teoria da evolução e das existências múltiplas. 17. As vidas sucessivas. Provas históricas. Seria incompleto nosso estudo, se não volvêssemos rápida vista para o papel que representou na história a crença nas vidas sucessivas. Esta doutrina domina toda a antiguidade. Vamos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e elevadas. Guiou na sua marcha as civilizações do passado e perpetuou-se de idade em idade. Apesar das perseguições e dos eclipses temporários, reaparece e persiste através dos séculos em todos os países. Oriunda da Índia, espalhou-se pelo mundo. Muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos, era ela formulada nos Vedas e notadamente no Bhagavad Gita. O brahmanismo e o budismo nela se inspiraram e, hoje ainda, 600 milhões de asiáticos, o dobro do que representam todas as agremiações cristãs reunidas, creem na pluralidade das existências. O Japão mostrou-nos, há pouco, o poder de tais crenças num povo. A coragem magnífica, o espírito de sacrifício que os japoneses mostram em frente da morte, a sua impassibilidade em presença da dor, todas estas qualidades dominadoras, que fizeram a admiração do mundo em circunstâncias memoráveis, não tiveram outra causa. Depois da Batalha de Tsushima, diz-nos o jornal, numa cena de melancolia grandiosa, diante do exército reunido no cemitério de Aoyama, em Tóquio, o almirante Togo falou, em nome da nação, e dirigiu-se aos mortos em termos patéticos. Pediu às almas desses heróis que protegessem a marinha japonesa, frequentassem os navios e reencarnassem em novas equipagens. Se, com o professor Isolete, comentando no Colégio de França a obra do autor americano Alf Mann sobre o Extremo Oriente, admitirmos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que, sem ele, os povos caem na corrupção e na decadência, o Japão, força será reconhecê-lo, está destinado a um grande futuro. Voltemos à antiguidade. O Egito e a Grécia adotaram a mesma doutrina. A sombra de um simbolismo mais ou menos obscuro, esconde-se por toda parte a universal palingenesia.
A antiga crença dos egípcios é-nos revelada pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Tomada na origem. Diz-nos o Sr. de Vogue, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas, ao sair das quais se opera a ascensão na luz, mas o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado só para os adeptos. No seu recente livro, La Vie et la Morte, Adastre exprime-se assim. No Egito a doutrina das transmigrações era representada por imagens eráticas surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília as duas individualidades se confundem numa só, mas, durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra se lança no país dos sonhos. Não é, entretanto, completa essa separação, só um será pela morte ou, antes, a separação completa que será a própria morte. Mais tarde este duplo ativo poderá vir vivificar outro corpo terrestre e ter, assim, uma nova existência semelhante. Na Grécia vai-se encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos, era a crença de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Apolônio e de Empédocles. Com o nome de metempsicose falam dela muitas vezes nas suas obras em termos velados, porque, em grande parte, estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fédon. É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer Fedra. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual Fédon. A reencarnação era festejada pelos egípcios nos mistérios de Isis, e, pelos gregos, nos de Eleusis, com o nome de mistérios de Perséfone, em cujas cerimônias só os iniciados tomavam parte. O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos, a história da alma humana passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua reascensão por graus sucessivos. As festas eleusianas duravam 3 dias e traduziam, em comovente trilogia, as alternações da vida dupla, terrestre e celeste. Ao cabo dessas iniciações solenes, os adeptos eram sagrados. Quase todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, adoradores fervorosos da grande deusa. Foi em seus ensinamentos secretos que eles beberam a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Quanto ao povo, eram-lhe apenas apresentados símbolos, mas, por baixo da transparência dos mitos, aparecia a verdade iniciática do mesmo modo que a seiva da vida transuda da casca da árvore. A grande doutrina era conhecida do mundo romano. Ovídio, Virgílio, Cícero, em suas obras imorredoras, a ela fazem alusões frequentes. Virgílio, na Eneida 175, assevera que a alma, mergulhando no Létis, perde a lembrança das suas existências passadas. A escola de Alexandria deu-lhe brilho vivíssimo com as obras de Filo, Plotino, Amônio denominado Sacas, Porfírio, Jámblico, etc. Plotino, falando dos deuses, diz a cada um eles proporcionam o corpo que lhe convém e que está em harmonia com seus antecedentes, conforme suas existências sucessivas. Os livros sagrados dos hebreus, o Zohar, a Cabala, o Talmud, afirmam igualmente a preexistência e, com o nome de ressurreição, a reencarnação era a crença dos fariseus e dos essênios. Da mesma crença encontram-se também vestígios numerosos no Antigo e no Novo Testamentos, por entre textos obscuros ou alterados, por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Jó, depois no caso de João Batista, que foi Elias, no do cego de nascença e na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Lê-se em Mateus 10:9,14 e 15, em verdade vos digo que, dentre os filhos das mulheres, nenhum há maior que João Batista, e se quiserdes ouvir, ele mesmo que é Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De outra vez interrogaram ao Cristo seus discípulos, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhes, é verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram-lhe o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que lhe falara. Um dia Jesus pergunta aos seus discípulos o que diz dele o povo. Eles respondem, uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos antigos profetas que voltou ao mundo. Jesus,
Em vez de dissuadi-los, como se eles tivessem falado de coisas imaginárias, contenta-se com acrescentar: e vós quem credes do que sou eu? Quando encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou dos pecados que cometeu antes de nascer. Acreditavam, pois, na possibilidade da reencarnação e na preexistência possível da alma. Sua linguagem fazia até acreditar que esta ideia estava divulgada e Jesus parece autorizá-la, em vez de combatê-la. Fala das numerosas moradas de que se compõe a casa do Pai. E Orígenes, comentando estas palavras, acrescenta: o Senhor alude às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de terem sido privadas dos seus corpos atuais e de terem sido revestidas de outros. Lemos no Evangelho de João, 3:3-8, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os judeus. Este homem veio de noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és um doutor vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer quando é velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo que, se um homem não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne; o que é nascido do espírito, é espírito. Não te admires do que te disse, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer e tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do espírito. A água representava entre os hebreus a essência da matéria. E quando Jesus afirma que o homem tem de renascer de água e de espírito, não é como se dissesse que tem de renascer de matéria e de espírito, isto é, em corpo e alma. Jesus acrescenta estas palavras: tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Não se tratava, pois, do batismo, que todos os judeus conheciam. As palavras de Jesus tinham um sentido mais profundo e sua admiração devia traduzir-se assim: tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhe dou a verdade senão na medida em que ela pode compreender. Mas contigo, que és mestre em Israel e que, nessa qualidade, deves ser iniciado em mistérios mais elevados, entendi poder ir mais além. Esta interpretação parece tanto mais exata quanto mais está em relação com o Zohar, que, repetimos, ensina a pluralidade dos mundos e das existências. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino. Mas, com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco, a virtude secreta dos ritos iniciáticos desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos ou arruinou-a com sua argumentação especiosa. Entretanto, os primeiros padres da Igreja e, entre todos, Orígenes e S. Clemente de Alexandria, pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. S. Jerônimo e Rufinus Cate Anastácio afirmam que ela era ensinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Em sua obra capital, Dos Princípios, livro E, Orígenes passa em revista os numerosos argumentos que mostram, na preexistência e sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. De si mesmo inquire qual é a totalidade dos ciclos percorridos por sua alma em suas peregrinações através do infinito, quais os progressos feitos em cada uma de suas estações, as circunstâncias da imensa viagem e a natureza particular de suas residências. S. Gregório de Nice diz que há necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada e que, se ela não o foi em sua vida terrestre, a cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. Todavia, esta alta doutrina não podia conciliar-se com certos dogmas e artigos de fé, armas poderosas para a Igreja, tais como a predestinação, as penas eternas e o juízo final. Com ela, o catolicismo teria dado lugar mais largo à liberdade do espírito humano, chamado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços e não somente por graça do alto. Por isso, foi um ato fecundo em consequência funesta a condenação das opiniões de Orígenes e das teorias gnósticas pelo Concílio de Constantinopla em 553. Ela trouxe consigo o descrédito e a repulsa do princípio das reencarnações. Então, em vez de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para as mais humildes inteligências, conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e do sofrimento humanos,
vimos edificar-se todo um conjunto de dogmas, que lançaram a obscuridade no problema da vida, revoltaram a razão e, finalmente, afastaram o homem de Deus. A doutrina das vidas sucessivas se aparece novamente em épocas diferentes no mundo cristão, sob a forma das grandes heresias e das escolas secretas, mas foi muitas vezes afogada no sangue ou abafada debaixo das cinzas das fogueiras. Na Idade Média eclipsa-se quase de todo e deixa de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental, causando-lhe dano por esta forma. Daí os erros e a confusão daquela época sombria, o mesquinho fanatismo, a perseguição cruel, o ergástulo do espírito humano. Uma espécie de noite intelectual estendeu-se sobre a Europa. No entanto, de longe em longe, como um relâmpago, o grande pensamento ilumina ainda, por inspiração do alto, algumas belas almas intuitivas. Continua a ser para os pensadores de escola a única explicação possível do que, para a massa, se tornar o profundo mistério da vida. Não somente os trovadores, nos seus poemas e cantos, lhe faziam discretas alusões, mas até espíritos poderosos, como Boaventura e Dante Alighieri, a mencionam de maneira formal. Ozanam, escritor católico, reconhece que o plano da Divina Comédia segue muito de perto as grandes linhas da iniciação antiga, baseada, como vimos, sobre a pluralidade das existências. O cardeal Nicolau de Cusa sustenta, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com o assentimento do Papa Eugênio IV. Thomas More, Paracelso, Jacob Boehme, Giordano Bruno e Campanella afirmaram ou ensinaram a grande síntese, muitas vezes com o próprio sacrifício. Vailmont, em De Revolutione Animarum, expõe, em 200 problemas, todos os argumentos em prol da reencarnação das almas. Não são estas altas inteligências comparáveis aos cumes dos montes, aos cimos gelados dos Alpes, que são os primeiros a receber os alvores do dia, a refletir os raios do sol, e que ainda são iluminados por ele quando já o resto da terra está imerso nas trevas. O próprio islamismo, principalmente no Novo Alcorão, dá lugar importante às ideias palingenésicas. Finalmente, a filosofia, nos últimos séculos, enriqueceu-se com elas. Kubort e Hume consideram-nas como a teoria mais racional da imortalidade. Em Lessing, Herder, Hegel, Schelling, Fichte, o moço, elas são discutidas com elevação. Mazzini, apostrofando os bispos, na sua obra Dal Concilio Adil, diz: cremos numa série indefinida de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar o estágio percorrido quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar nem perecer espiritualmente. Reportemo-nos agora às origens dos franceses e veremos a ideia das vidas sucessivas pairar sobre a terra das Gálias. Esta ideia vibra nos cantos dos bardos, sussurra na grande voz das florestas, debate-me em 100 mundos, em 100 círculos vivi. Canto bárdico, Barridas Carigodeu. E a tradição nacional por excelência, inspirava aos pais dos franceses o desprezo da morte, o heroísmo nos combates, deve ser amada por todos aqueles que se sentem vinculados pelo coração ou pelo sangue à raça céltica, móbil, entusiasta, generosa, apaixonada pela justiça, pronta sempre a lutar em prol das grandes causas. Nos combates contra os romanos, diz Darbois de Jubainville, professor do Colégio de França, os druidas ficavam imóveis como estátuas, recebendo feridas sem fugir e sem se defenderem. Sabiam que eram imortais e contavam achar em outra parte do mundo um corpo novo e sempre jovem. Os druidas não eram somente homens valentes, eram também sábios profundos. Seu culto era o da natureza, celebrado sob a abóbada sombria dos carvalhos ou sobre as penedias batidas pelas tempestades. As tríades proclamam a evolução das almas partidas de Amalfim, o abismo, subindo vagarosamente a longa espiral das existências, a Brede, para chegarem, depois de muitas mortes e renascimentos, a Guifide, o círculo da felicidade. As tríades são o mais maravilhoso monumento que nos resta da antiga sabedoria dos bardos e dos druidas, abrem perspectivas sem limites à vista admirada do investigador. Citaremos 3, as que se referem mais diretamente ao nosso assunto, as tríades, 19, 21 e 36. 19. 3 condições indispensáveis para chegar à plenitude, ciência e virtude, transmigrarem a Brede, transmigrarem Gwynfide e recordar-se de todas as coisas passadas até Amalfi. 21.
3 meios eficazes de Deus em Abrede, Círculo dos Mundos Planetários, para dominar o mal e vencer a sua oposição em relação ao Círculo de Vinfide, Círculo dos Mundos Felizes, a necessidade, a perda da memória e a morte. 36. Os 3 poderes, fundamentos, da ciência e da sabedoria, a transmigração completa por todos os estados dos seres, a lembrança de cada transmigração e dos seus incidentes, o poder de passar de novo, a vontade, por um estado qualquer em vista da experiência e do julgamento. Será isso obtido no Círculo de Gwynfide? Certos autores entenderam, conforme a interpretação que deram aos textos bárdicos, que as vidas ulteriores da alma continuavam exclusivamente nos outros mundos. Apresentamos 2 casos que demonstram que os gauleses admitiam também a reencarnação na Terra. Extratamo-los do curso de literatura celtique do Sr. Darbois de Jubainville. Finman Comail, o célebre herói irlandês, renasce em Morgan, filho de Fiachna, rainha de Ulster, em 603, e sucede-lhe mais tarde. Os análises de Tigernach fixam a morte de Fin no ano 273 da nossa era, na Batalha de Atibrea. Tem segundo nascimento, diz Darbois de Jubainville, dá-lhe nova vida e um trono na Irlanda. Os celtas praticavam também a evocação dos mortos. Levantara-se uma controvérsia entre Mongan e Forgou a respeito da morte do rei Folhade, da qual ele fora testemunha ocular e do lugar onde este rei perdera a vida. Ele evocou, diz o mesmo autor, do reino dos mortos, Caiuté, seu companheiro nos combates. No momento em que o terceiro dia expirar, o testemunho de Caiuté fornece a prova de que Mongan falara a verdade. O outro fato de reencarnação remonta a época muito mais antiga. Algum tempo antes da nossa era, Ailshairen, rei absoluto da Irlanda, desposara Etain, filho de Etar. Etain, já alguns séculos antes, havia nascido em país céltico. Nessa vida anterior foi filha de Ailil e esposa de Meder, deificado depois de morto por causa de suas façanhas. É provável que na história dos tempos célticos se encontrassem numerosos casos de reencarnação, mas, como se sabe, os druidas nada confiavam à escrita e contentavam-se com o ensino oral. Os documentos referentes à sua ciência e filosofia são raros e de data relativamente recente. A doutrina céltica, decorridos séculos de esquecimento, reapareceu na França moderna e foi reconstituída ou sustentada por toda uma pleiade de escritores conspícuos, Sebominetti, do Pontes de Nemours, Balanche, Jean Renaud, Henri Martin, Pierre Leroux, Fourier, Esquiros, Michelet, Victor Hugo, Flammarion, Pisani, Falvetti, Estrada, etc. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, disse Allan Kardec. Graças a ele, graças à escola espírita de que ele é o fundador, a crença nas vidas sucessivas da alma vulgarizou-se, espalhou-se por todo o Ocidente, onde conta hoje milhões de partidários. O testemunho dos espíritos veio dar-lhe sanção definitiva. À exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem o passado está ainda envolto em trevas, todos, nas mensagens recolhidas em França, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. A vida terrestre, dizem eles, em essência, não é mais do que um exercício, uma preparação para a vida eterna. Limitada a uma única existência, não poderia, em sua efêmera duração, corresponder a tão vasto plano. As reencarnações são os degraus da subida que todas as almas percorrem em sua ascensão, é a escada misteriosa que, das regiões obscuras, por todos os mundos da forma, nos leva ao reino da luz. Nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se e renovam-se. Em cada uma delas largamos um pouco do mal que há em nós. Lentamente, avançamos, penetramos mais na via sagrada, até que tenhamos adquirido os méritos que nos hão de dar entrada nos círculos superiores donde eternamente irradiam a beleza, a sabedoria, a verdade, o amor. O estudo atento da história dos povos não nos mostra somente o caráter universal da doutrina palingenésica. Permite-nos, talvez, seguir o encadeamento grandioso das causas e dos efeitos que repercutem através dos tempos, na ordem social. Nela vemos, principalmente, que estes efeitos renascem de si mesmos e volvem à sua causa, encerrando os indivíduos e as nações na rede de uma lei inelutável. Sob este ponto de vista, as lições do passado são surpreendentes. Há um cunho de majestade, gravado no testemunho dos séculos, que impressiona o mais indiferente homem, o que nos demonstra a irresistível força do direito.
Todo o mal feito, o sangue vertido e as lágrimas derramadas recaem cedo ou tarde fatalmente sobre seus autores, indivíduos ou coletividades. Os mesmos fatos criminosos, os mesmos erros produzem as mesmas consequências nefastas. Enquanto os homens persistem em se hostilizarem uns aos outros, em se oprimirem, em se dilacerarem,